Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo para a história, não só do estado de São Paulo, mas também do país e que agora celebra 100 anos. É isso mesmo, que comemora o centenário da Revolta de 24. Para você que nos acompanha de casa e não entende muito bem, esse vai ser um programa dedicado a esse tema, mas só para já te dar uma dica, foi justamente o movimento de derrubada do governo Arthur Bernardes, então democrático. E para isso temos, claro, aqui dois convidados muito especiais, o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, e também o professor, historiador, jornalista Moacir Assunção. Sejam muito bem-vindos. Importante a gente falar também, né, deputado, que no dia 7 de junho, às 19 horas, nós teremos uma sessão solene proposta pelo senhor aqui na Assembleia Legislativa sobre esse tema, resgatando, relembrando essa importância do centenário desse marco histórico. E Mariana, primeiro quero te cumprimentar, é sempre um prazer estar falando com você, entre outras razões, porque quando eu falo com você, eu falo com milhares de outras pessoas que nos acompanham aqui pela TV Alesp. É verdade, dia 7 nós vamos fazer uma sessão solene aqui e a ideia é que em seguida a gente faça uma exposição de fotos, documentos alusivos à revolta ou revolução de 1924, que é um fato que tem muita invisibilidade na nossa sociedade. E aí só saudar aqui o professor Moacir, que está aqui ao meu lado, que está lançando um livro sobre o tema. Não tem muita coisa escrita sobre o tema e ele está lançando esse livro e eu quero cumprimentá-lo também por essa iniciativa, professor. E não só um tema, né, nos bastidores, não só um livro, perdão, nos bastidores aqui, o professor falava para a gente também que está elaborando um documentário sobre esse tema também, né, professor? Sim, a gente está, eu e mais dois colegas, um deles professor da São Judas, onde eu sou professor também, e um terceiro colega que é cineasta, que já fizemos um documentário recentemente juntos. Estamos começando a preparar um documentário sobre esse tema, que eu saúdo aqui o deputado, que resgatou um tema que é, exatamente como ele falou, invisível, né? E é drástico, é dramático para a história da população de São Paulo, que foi uma espécie de, guardadas as proporções, uma espécie de Gaza durante cerca de 30 dias, e foi severamente bombardeada. É o maior combate urbano da história das Américas. Não houve outro igual, com tanques, com aviões, com canhões, com todo o aparato de uma guerra moderna, cometida contra o próprio povo. Quer dizer, um governo bombardeia uma cidade do seu próprio país. Então é uma história impressionante. E aí, deputado, é importante a gente falar, né, o senhor usa essa palavra invisibilidade. Por que um tema tão importante hoje tem esse apagamento? Então, eu acho que são os rumos que a história ou que o ensino oficial da história tomou depois desse episódio, né? Você vê, fala-se muito da Revolução de 32, que é uma revolta do setor cafeeiro, do setor dirigente do estado de São Paulo contra o governo Getúlio Vargas. Mas fala-se pouco dessa situação que tinha um componente grande de participação de sindicalistas, tinha um componente grande, e isso eu acho que é sério, da força pública do estado que se mobilizou e faz parte dos eventos que compõem o que nós chamamos de tenentismo, né? Então isso é tão invisível, Mariana, que você conversa com professores de história e eles sabem muito pouco a respeito. Em todo lugar que você fala do assunto, pouca gente sabe alguma coisa a respeito. Eu fiquei muito surpreso com o que eu vi nas fotos do bombardeio de 24, que estão no Museu da Luz. A cidade foi destruída, o centro da cidade foi destruído, mais de 500 pessoas morreram nessa guerra aqui em São Paulo. Quer dizer, é um fato muito importante. Eu acho que nós não temos precedente de uma cidade na América Latina que tenha sido bombardeada como foi São Paulo naquele episódio. Professor, vamos resgatar um pouco para quem nos acompanha, também acompanha esse programa, para que possa entender qual foi o mote de toda essa revolução. Bem, era uma revolução liderada por jovens tenentes, o mais correto é falar que era uma revolta liderada por jovens tenentes. A consequência lógica de um episódio anterior, que são dos 18 do Forte, lá no Forte Copacabana, no Rio, eles se deslocam para São Paulo. Era uma cidade importante, a segunda cidade mais importante da época, já uma cidade industrial. Eles se deslocam para cá para escapar da vigilância do governo central. A capital era no Rio de Janeiro. E aqui eles conseguem cooptar parte da força pública, que é a atual PM, só que a força pública era um pequeno exército. Funcionava como um exército, né? Tinha uma característica de
de ter até aviação, canhões e tal. E esse pessoal, junto com uma parte do exército aqui, se revolta na tentativa de derrubar o então presidente Arthur Bernardes, que era muito mal visto pelos militares. Então a tentativa era tomar a cidade, marchar em direção ao rio e depor o presidente, com apoio de várias outras forças, mineiras e cariocas, inclusive. Mas o que acontece é que eles não conseguem o efeito surpresa, conseguem tomar a cidade, mas acabam cercados pelo Exército e pela Marinha, que eles não conseguem bloquear a oposição. A Marinha chega lá e o Exército também chega ali pelo bairro da Penha. E aí o Exército se concentra nessa região, a cidade não tinha prédios na época, né? O primeiro prédio estava em construção ainda, e eles começam a atirar de canhões de lugares altos como Penha e Vila Matilde, que chega a atingir a cidade. Então depois a gente tem esse balanço, que o deputado até citou o número de mortos, o oficial é um pouco mais de 500, e são 4.500 feridos, e 300 mil pessoas deixam a capital. 300 mil naquela época, a cidade tinha 700 mil, era quase metade da população. Hoje seriam 6 milhões de pessoas se deslocando, que é um número absolutamente improvável. E aí isso, quer dizer, fica durante 20 e tantos dias, esse movimento, eles se deslocam de São Paulo, os revoltosos, então saem, se juntam com os gaúchos no Paraná, gaúchos liderados por Luiz Carlos Prestes, aqui a liderança é do Major Miguel Costa, da Força Pública, e isso vai se tornar então a Coluna Prestes, um outro movimento histórico que ganhou muita projeção e acabou contribuindo involuntariamente, claro, para o apagamento de 24. Mas são muitos fatores que explicam esse apagamento. É um fato, como o deputado comentou, é um fato desconhecido até pelos historiadores. Poucos historiadores conhecem esse fato, que irá a população comum. E, deputado, é importante a gente resgatar também a questão do ensino, né, principalmente da educação. Fatos como esse, por que não tem o devido peso, digamos assim, nas escolas, principalmente, vamos falar do governo do estado de São Paulo, já que nós tivemos esse massacre todo aqui, na nossa capital, né? Pois é, e assim você vai construindo o imaginário da população, da sociedade, em relação à sua própria história, esquecendo fatos importantes, porque o professor Moacir falou do tenentismo, a gente observou aqui, mas a gente não pode esquecer que poucos anos antes, você tinha tido em São Paulo a greve de 1917, talvez o maior movimento operário da primeira metade do século. Em 22, você teve a Semana de Arte Paulista, ou seja, São Paulo está vivendo um momento de efervescência, correto? E tudo isso marca um momento histórico que algumas coisas foram lembradas, 22 foi lembrado, né? 32 é lembrado, mas 24 é apagado. Os revoltosos chegaram a depor o governo do estado, o governador do estado, que se refugiou no interior. O palácio aqui nos Campos Elíseos foi bombardeado pelas forças federais porque estava ocupado pelos revoltosos. Os principais bairros operários, além do centro da cidade, a Moca, o Cambuci, foram praticamente destruídos também. Quem é que se lembra disso? Eu moro no Cambuci. Quem no Cambuci que se lembra disso? Quem no Cambuci tem em alguma escola, ou na Moca, ou em outro lugar, alguma referência importante a esse episódio? E olha, 100 anos são 2 gerações. Nós não estamos falando de 1500 e pouco aqui. E aí, professor, qual o contexto político, né? Como o deputado Maurici muito bem falou, a gente vinha aí de uma efervescência cultural e política, até por conta dos acontecimentos de 17, depois tivemos a Semana Modernista de 22, e aí chegamos então em 24 e seguimos também, né, com uma série de outros acontecimentos. Quer dizer, é importante, quando a gente vai avaliar um movimento tão importante como esse, tão representativo, a gente entender um pouco o macro do que estava acontecendo nos anos anteriores e nos anos posteriores, não só no estado, mas no país também. Qual era o sentimento? Sim, havia, exatamente, eu até coloco a greve de 17, que o deputado Maurício lembrou, como um dos fatores preponderantes para o ataque à Moca, que foi um dos bairros mais atingidos. Eu coloco no livro uma coisa curiosa que pouca gente sabe, mas que os sujeitos que estavam aqui comandando a repressão do Exército eram todos egressos lá do contestado, um movimento social que houve no Sul, uma espécie de uma Canudos do Sul, e eles já tinham um know-how do contestado e vieram combater aqui. Então eu coloco esse fator como predominante para o ataque, porque também na Moca havia os anarquistas. Havia um movimento anarquista muito forte, então era uma tentativa também de calar os anarquistas. Então há um contexto todo de efervescência que é em parte dominado pela Revolução Russa.
um movimento mundial de importância fundamental, que claro que chega com força ao Brasil. Aí temos a greve de 17, que é a mais importante greve operária daquele momento, que se passa na Moca. Um dos principais atores, entre aspas, da greve de 17 é o Cotonifício Cresp, que é atacado, a maior indústria têxtil do Brasil na época, com 6 mil operários. Então tem todo um contexto de transformações enormes no seio da sociedade, que vem desde o final do 19. Chega no 20, tudo isso perpassa, por exemplo, para esses jovens tenentes, que eram quase todos tenentes mesmo, tenentes e capitães, e que representavam uma espécie de uma classe média militar, né? Quer dizer, a classe alta era dos mais poderosos, assim, os generais ocupavam, então, os que ocupavam pós-generais, em geral, integrantes das elites. Os soldados eram a ralé, entre aspas, eram os mais pobres dos pobres, e essa classe média estava entre os tenentes, um pouco mais escolarizados. Entre eles vai despontar, por exemplo, Luiz Carlos Prestes. Aqui em São Paulo, Major Miguel Costa, também é um personagem importantíssimo da revolta. Então, esse movimento conduz a uma série de mudanças. A história da Semana de 22 está no bojo dessas transformações aí já na área cultural. E é claro que vai levar ao enfrentamento de antigas estruturas, que a gente vai falar então do Pacto de Café com Leite, né? Quando o Brasil era dirigido ora por um mineiro, ora por um paulista. E naquele momento estava no momento dos mineiros, que era Arthur Bernardes, um mineiro muito severo lá do Colégio de Caraça, formado aqui pela USP, pela Faculdade de Direito. Então há um mundo novo em gestação. E esse mundo novo rebenta na Revolução de 24. E o curioso é que a Revolução de 32 ela é adotada pela elite paulista, porque a elite participa efetivamente de 32. Em 24, as vítimas são operários pobres, quase todos de origem italiana. Tem uma história de uma família inteira que é dizimada, a família Vazotto da Moca, calabreses. Ela é dizimada, morre todo mundo da família. Recentemente, até uma historiadora italiana me procurou perguntando se eu tinha algum contato com alguém dessa família. Não tem ninguém, morreu todo mundo. Quer dizer, então há crimes cometidos, crimes de guerra cometidos naquele momento, quando já havia punição a crime de guerra, a destruição de uma cidade por seu próprio governo e ao uso de um bombardeio terrificante, que é um bombardeio a esmo, que não visa alvos militares. Na verdade, dos mortos, 2/3 são civis. Os prédios são quase todos civis, somente um prédio militar é atacado, que é o prédio da Rota, que era o 1º batalhão da Força Pública na época. Então, o que há um massacre contra a população, que depois acaba sendo ignorado com o passar do tempo, esses personagens acabam confluindo, e uma boa parte dos personagens de 24 também estará em 32. Isidoro Dias Lopes, que era o general líder de 24, estará aqui. Então há um mundo novo em gestação que se revela nesses eventos gigantes, que vão transformar o mundo da época, em alguns casos, para melhor, né? Em outros casos, para pior. É isso que eu ia perguntar, né, deputado Maurici, como o professor trouxe para a gente, uma série de atores políticos surgem, inclusive, dessa Revolução de 24 e que depois tem um papel ainda mais importante na de 32. Quer dizer, tem uma ligação importante aí entre as duas revoluções, né? Não, tem uma ligação importante, embora tenha uma diferença radical. Quer dizer, quem toma a iniciativa em 32 são as elites cafeeiras. Quem toma a iniciativa em 24, pelo contrário, são o que nós poderíamos chamar hoje de setores mais populares ou mais à esquerda. Nós não podemos esquecer que o Exército Brasileiro nessa época tinha 60 anos, ele foi criado na Guerra do Paraguai. Então, você ainda tinha uma crise ali de identidade, o que era o Exército Brasileiro, né? A estrutura das forças públicas, as PMs, hoje são militarizadas e têm uma relação direta com as Forças Armadas. Naquela época, não. A força pública era ligada ao governo do Estado. O governo do Estado tinha muita autonomia e a força pública muita autonomia em relação à polícia militar. O professor Moacir passou aqui sobre a região sobre a Guerra do Contestado, né? Que é um outro momento com alguma invisibilidade da história do Brasil. Quer dizer, é uma revolta de camponeses que se dá na região do Contestado. E é contestado por quê? Porque era uma região que não se sabia se era Santa Catarina ou se era Paraná. Então havia uma disputa entre os dois estados por aquela região, uma ausência do Estado, que acabou, de alguma forma, contribuindo para aquela revolta. Eu acho que era importante linkar com um fato presente, Mariana, que é assim. Hoje o governo do Estado está propondo aqui em São Paulo a criação da Escola Cívico-Militar. Quando você olha para aquilo, você fala assim, é uma escola que ensina cultura militar. E lembrar que o Exército sempre foi, até pouco tempo era, uma das poucas possibilidades de ascensão social.
Então, no imaginário das pessoas, a questão da educação militar é uma coisa muito forte. Agora, quando você olha o projeto, ele não tem nada a ver com... Não é uma escola, não é cívico e não é militar. Mas o Exército tem uma coisa importante no imaginário das pessoas ainda hoje que você vem trazendo desde aquela época. E professor, vamos trazer também outro dado que o senhor lembrou para a gente, né? 2/3 de civis mortos. Né? Qual foi a penalização disso? Fora o bombardeio da cidade pelo próprio governo, como o senhor mesmo apontou também. Não houve penalização, né? Na verdade, a legislação da época já previa crimes de guerra. Ela é dos anos 10 e esse tipo de bombardeio que foi usado, por exemplo, também se chamava bombardeio alemão, porque foi o que os alemães fizeram contra os belgas na Primeira Guerra Mundial, né? Um bombardeio indiscriminado. Então não houve penalização, as pessoas morreram, elas eram quase todas dos estratos mais humildes da sociedade, eram brasileiros pobres, eram imigrantes italianos, uma grande parcela, imigrantes espanhóis, imigrantes portugueses, e todos os operários, basicamente uma boa parte delas operários, não foram penalizados, as pessoas morreram. Anos depois o Estado conseguiu, de alguma forma, fornecer uma possibilidade de recuperar alguns prédios. Inclusive no meu livro, que esse é fruto da minha dissertação em História na PUC, eu quis contar a história das pessoas comuns, não é a história do general, isso já tem história contada, então eu queria contar dos de baixo, dos que morreram, é o objetivo da história nova, né? Então eu consegui essa história, eu percorri o Brasil inteiro, fui em vários estados e acabei encontrando aqui no Ipiranga, no acervo da Cúria Metropolitana, porque criou-se uma legislação municipal e que as pessoas tinham direito a pedir, aliás, municipal e estadual também, salvo engano, as pessoas tinham direito a pedir indenização em alguns casos. Então, algumas pessoas conseguiram alguma forma de indenização, mas na prática não houve penalização, né? Um dos motivos para esquecer isso aí, o que os pesquisadores defendem, eu também faço parte dessa corrente, é que era uma tentativa de não punir o presidente de então, o ministro da Guerra, o governador de estado, Carlos de Campos, que era na época se chamava presidente, o seu secretário de Justiça, todos que apoiaram o bombardeio. E todos que criaram essa frase que eu acabo colocando na capa do livro, que se chama São Paulo deve ser destruída, porque a cidade foi quase que destruída efetivamente, né? E essas pessoas não foram penalizadas, né? Depois o Arthur Bernardes constrói uma carreira política, eu coloco um pouco da trajetória dele aí, o Carlos de Campos acaba ficando menos importante, há uma tentativa de transformar a Avenida Paulista em Avenida Carlos de Campos que não vinga, e ele acaba sendo esquecido. O Bernardino de Campos, que é o pai dele, é muito mais conhecido na história, ele morre pouco tempo depois da revolta, então não há uma penalização, as pessoas morrem inutilmente. Isso vai desembocar, então, na Revolução de 30, porque esses personagens estarão presentes também em 30, o momento que o Getúlio ganha o poder. O Getúlio anistia os tenentes quase todos, né? E os tenentes terão participação muito importante na história do Brasil, estarão inclusive em 64, aí como uma parte deles, pelo menos, como reacionários, né? Como defensores da ditadura. Alguns deles serão líderes em 64, passados 40 anos da revolta, né? Então os tenentes têm uma trajetória muito importante na história das Forças Armadas do Brasil, notadamente no Exército, né? Daí que vem o termo que a gente estava falando do tenentismo também, né, deputado? Que é curioso, né? O professor falou aí, o Filinto Miller, que foi chefe da repressão na ditadura Vargas, participou da coluna Prestes. Foi expulso de lá, mas era um tenente, né? E eu acho que era importante lembrar, Mariana, o que era São Paulo nessa época. O professor falou dos 700 mil habitantes, aqui se falava muito italiano, se falava muito espanhol, se falava outras línguas, né? E é importante cruzar, nós estamos neste ano comemorando 150 anos da imigração italiana, 200 anos da imigração alemã. Então São Paulo era uma cidade internacionalista, era uma nova experiência dentro do Brasil, por várias razões, né? Porque tinha uma industrialização diferente do que tinha no país de verdade acontecendo, porque tinha cultura de muitos povos europeus que estavam aqui, que vieram para o café, mas que deram origem à nossa indústria. Por várias razões, São Paulo era muito diferente. Falamos aqui de 22, podia falar também de 1910, né, que teve um fato importante, que foi a criação do primeiro time de futebol
com apelo popular, de origem popular, que foi o Corinthians Paulista, né? Timão. Então, assim, São Paulo, naquele momento, vivia uma efervescência muito grande. E aí, falando também da efervescência de São Paulo, tem a questão da reconstrução da cidade, né, deputado? E aí, não só pelo êxodo de todas essas, de quase metade da população aqui, como o professor trouxe para a gente, né, fora os outros tantos que foram dizimados, quer dizer, como fica a cidade para se reconstruir nesse pós-momento? Então, acaba impulsionando ainda mais a questão do desenvolvimento do Estado, né? A reconstrução sempre gera uma produção nova. Os materiais se recuperam. O que não se recupera é a vida das pessoas que foram perdidas, né? O que não se recupera é a memória da tentativa da destruição de São Paulo, como disse o professor Massim, mas não era da São Paulo do palácio, do pátio do colégio. Era a São Paulo dos operários, dos sindicalistas, dos anarquistas, dos revoltosos. Era a ideia de que o Brasil podia ser diferente, um país diferente daquele comandado pelas oligarquias. Era isso que se queria destruir. Professor? Pois essa coisa é penosa, né? Mas o que é curioso é que a cidade consegue se reconstruir em pouco tempo por causa da sua pujança, né? A gente já tinha uma cidade industrial consolidada, graças ao dinheiro do café. Então a cidade, ela se reconstrói, apesar dos pesares, ela consegue se reconstruir em um tempo relativamente curto. Mas aí, quer dizer, essas marcas ficam, né? Eu, quando comecei a pesquisar a Revolução de 24, eu também não sabia absolutamente nada. Eu tinha uma coluna no Diário Popular, eu sou jornalista de formação, e contava a história dos bairros. Aí, quando eu ia nos bairros que aconteceram episódios da Revolução, alguém me falava de 24. Eu falava, não, mas não é 32 você está falando? Não, 24. Eu não sabia que existia. Era basicamente uma história sonegada, né? Eu tinha um jovem jornalista com 20 anos. Aí depois você vai descobrir, você vê que, poxa, exatamente como falou o deputado, a destruição foi gigantesca. É uma coisa, assim, impactante. Como essa história é desconhecida? Aí você vai vendo que tem muitos fatores que, conjugados, vão explicar esse esquecimento seletivo, né? Porque São Paulo acaba elegendo a 32 como um dos marcos da paulistaneidade. E 24 passa longe disso, é uma história que as pessoas, na verdade, preferem esquecer de tão grave, de tão dantesca, de tão impactante que foi essa história, né? E é curioso, deputado, que 32 nós temos uma série de marcos, principalmente aqui na capital paulista, né? Monumentos, né? Algumas questões que realmente fazem homenagem, fazem referência. Algumas pessoas, inclusive alguns deles muito próximos aqui da Assembleia Legislativa, como o próprio obelisco na Pedro Álvares Cabral. Agora, 24, o que nós temos sem ser esses acervos históricos em museus aqui na LESP? Não, nós temos muito pouco. E é bom lembrar, até do ponto de vista do conflito, a diferença, né? O conflito de 32 se dá mais para o interior do estado, não na capital. Entre tropas, entre quartéis da Força Pública Paulista, com quartéis do Exército Mineiro, em especial, e depois aqui no sul do Paraná. São basicamente nesses dois lugares. Eu, por exemplo, fui aluno de uma escola religiosa que ficava em Lavrinhas, que era na fronteira Rio, Minas, São Paulo. E lá você encontrava resquícios, né? Uma bomba que caiu lá no colégio, tal. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, como disse o professor, foi um bombardeio da capital, da população, das pessoas. E nem na memória das pessoas ficou. Quando o professor fala que o Carlos de Campos foi pouco homenageado, mas ele tem o nome de uma das principais escolas estaduais do estado, né? Agora, onde é que está o Miguel Costa? Está numa estação da CPTM, lá em Osasco, não é? Onde é que está o Luiz Carlos Prestes? Está no rosto do Tiradentes, lá no Memorial da América Latina, não é? Onde é que está onde é que está o herói Anonymous, o italiano, o espanhol, cuja família foi dizimada? Esses não estão em lugar nenhum e queriam, inclusive, apagar da memória das pessoas. Por isso que eu saúdo, professor, a sua iniciativa do livro. Na sessão solene, Mariana, a nossa ideia é homenagear todos os autores que a gente conseguir, pesquisadores que escreveram e pesquisaram sobre o tema. Queremos homenagear os descendentes das lideranças da Revolução, da Revolta de 24. Enfim, nós queremos fazer uma homenagem àquelas pessoas que encarnaram o espírito da rebeldia e da luta contra a ditadura naquele momento, que faz parte da história de São Paulo. Deputado, professor, nós temos que fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta contando mais dessa história. Até já.
Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas novamente ao segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje. Estamos com a presença do deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, e também do professor que graciosamente esteve aqui e agora nos acompanha também, jornalista, professor de História, autor do livro São Paulo Deve Ser Destruída, Moacir Assunção. Inclusive, o deputado está com o livro. Vamos mostrar novamente aí, São Paulo Deve Ser Destruída, de autoria do jornalista e professor Moacir Assunção. Lembrando que o senhor também agora tem elaborado um documentário, né, sobre esse assunto. E aí eu gostaria de voltar num assunto que o deputado falou no primeiro bloco, sobre os descendentes da Revolução de 24, né, que inclusive estarão presentes, imagino alguns deles, nessa sessão solene que vai acontecer, foi proposta pelo deputado, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, vai acontecer em junho. E aí, deputado, fala pra gente, como que foi esse movimento de buscar, de achar esses descendentes? O senhor conseguiu achar bastante? Então, Mariana, veja só, primeiro é bom a gente lembrar que, como o professor ressaltar, porque o Moacir já colocou aqui no início, a Coluna Prestes é caudatária da Revolução de 24, do movimento do tenentismo, é da Revolução de 24. E ela também está fazendo 100 anos. O início da Coluna Prestes também está fazendo 100 anos, porque, como lembrou, ela é o encontro no Paraná dos revoltosos que saem do Rio Grande do Sul com os revoltosos que abandonam a capital paulista após a revolta de 24 que nós estamos falando. Então eles se encontram e formam a Coluna Prestes, que vai fazer um périplo grande pelo interior do país. Então, das principais lideranças, nós temos aí no Exército o general Isidoro Dias Lopes, cujos descendentes eu não consegui encontrar. Nós temos o Major Miguel Costa, da Força Pública do Estado, esse sim. Tem o Yuri, que é neto dele, que deve vir aqui, deve estar aqui na sessão solene. E o velho Luiz Carlos Prestes, cujo filho, Luiz Carlos Prestes Filho, também deve estar conosco aqui. Além disso, nós estamos fazendo um esforço de busca, mas é difícil, não tem muita fonte. O Moacir está me falando agora de algumas ideias que ele tem, mas ele também teve dificuldade nisso. Aqui no livro dele, por exemplo, ele vai falar das marcas na capital do estado da Revolução de 24. Eu não consegui identificar nenhuma. Sei, li, ouvi falar, vi alguma coisa de fotografia, mas eu não saberia lembrar nenhuma marca, tamanha a invisibilidade. A Polícia Militar tem a espada do Miguel Costa, do Major Miguel Costa, que a gente está conversando com eles para ver se a gente traz aqui para a exposição. O Moacir lembrou de fardamento que a polícia tinha, então vamos conversar com isso. Eu acho que vai ser bem bacana, do ponto de vista de lembrar esse episódio importante da história paulista, a exposição. E se, quem sabe, se a Assembleia topar, outras toparem, a gente fazer uma exposição itinerante, que vá em algumas escolas, pelo menos nas escolas dos bairros que sofreram mais diretamente naquela revolta, para que os alunos, as novas gerações, entendam, resgatem essa parte da história da capital paulista. Que é um trabalho de resgate histórico, realmente, né, deputado, fazendo esse movimento nas escolas. Como o senhor falava também no primeiro bloco, falta um resgate histórico dos heróis de 24. Quem foram, né? Onde estão essas famílias? O que aconteceu? Como foram homenageados postumamente ou não? Quer dizer, é verdade. Uma coisa que a gente vai fazer, como eu te falei, é estimular, fazer uma homenagem a quem está pesquisando, a quem está escrevendo, a quem está publicando sobre o tema. Então, pensando na hipótese, mas o poder de fogo, veja só, Mariana, não dá para um mandato de um deputado querer abraçar, dar visibilidade a um fato que tem tamanha visibilidade como esse, mas o ideal seria se a gente pudesse criar alguma coisa que estimulasse as escolas, os nossos professores, a pesquisarem sobre o tema e a transmitir isso para os seus alunos. É difícil da gente fazer, mas nós vamos tentar. Quem sabe a exposição, quem sabe a sessão solene, quem sabe esse trabalho que a TV Alesp está fazendo, quem sabe o livro que o professor Moacir está fazendo, sensibilize outros órgãos a investir um pouco nisso para trabalhar melhor esse fato. Recuperar a memória, recuperar heróis e recuperar o sentimento de luta permanente por um mundo melhor, né? Sem dúvida.
Professor, vamos falar um pouco, né, sobre esse trabalho hercúleo, digamos assim, né, que o senhor teve também há tantos anos pesquisando, levantando os dados. Como o senhor disse, o senhor era menino, tinha 20 anos, quando ouviu falar da Revolução de 24, tamanha invisibilidade, como o deputado fala para a gente, né? De lá para cá, até chegar no ponto de conseguir fazer um livro, publicá-lo e também agora um documentário, é um trabalho sem fim. Quantos anos dedicado a ele já? Olha, Mariana, são muitos anos. Vamos dizer assim que hoje eu estou com quase 60, né? Então vamos dizer que 40 anos, claro, junto com as outras milhões de coisas que a gente faz, né? Mas a gente tem, ainda bem, eu fiquei muito preocupado, falei, poxa, vamos chegar aos 100 anos da Revolução sem nenhuma história acontecendo. Então eu fico muito feliz pelo resgate aqui do deputado e isso é fantástico, isso é muito importante para a memória. Lá na São Judas nós vamos promover um evento dia 23 de maio, São Judas da Moca, exatamente no centro dos locais que foram bombardeados, em frente ao antigo Cotonifício Crespi, que ainda guarda marcas da Revolução, ele tem marcas de tiros, né? Lá na unidade Moca, na rua Taquari 546, vamos fazer um evento, um seminário que vai levar uma série de pessoas para debater o tema. Teremos atividades também na Igreja de Santa Ifigênia, que foi um dos marcos. Dia 11 haverá uma missa em homenagem aos bombardeados, que é quando começa o bombardeio da cidade, promovida lá pelo padre Rizek. E teremos também eventos na Associação Comercial, no Instituto Histórico e Geográfico. Então tudo isso vem coroar um trabalho de muitos anos, né? Quer dizer, então eu já pesquisava o tema muito antes do meu mestrado. Meu mestrado eu concluí em 2015, mas eu já pesquisava o tema bastante tempo antes. Me despertou o interesse, eu fui fuçar, descobri toda uma documentação e fotos e cartas e histórias e cheguei até a entrevistar gente que participou da Revolução. Ainda nos anos 90 ainda tinha gente viva. Então no meu livro tem uma entrevista de um senhor, o seu Álvaro Vale, que participou da Revolução como soldado da Força Pública, depois passou a perseguir a coluna Prestes. Ele participou dos dois lados. Então ainda consegui pegar alguns personagens vivos. Um trabalho muito extenso, mas que tem sido muito gratificante, né? O livro foi finalista do Prêmio Jabuti, então ele deu bastante impacto. Cheguei a dar uma entrevista no Jô Soares. Não, desculpem, foi em outros lugares falando sobre o livro. O Jô Soares foi um outro livro meu. Mas então quer dizer que ele tem rendido bastante histórias e é uma das pesquisas que eu faço junto com outras. Eu também tenho uma biografia do Prestes, do Luiz Carlos Prestes. Eu me tornei amigo da Mariana, que é a filha dele. Então a gente tem uma pesquisa e é muito bacana quando as pessoas são impactadas por essa pesquisa, né? Então, por exemplo, eu já fiz palestra que depois uma pessoa veio me dizer, olha, finalmente eu entendi uma história que meu avô contava de quando a nossa casa foi bombardeada. A gente achava que era 32. Eu passei minha vida inteira achando que era 32. Agora, com a sua palestra, eu descobri que foi um episódio de 24. A gente morava no Brás. O Brás foi um dos bairros bombardeados. Tive a oportunidade de encontrar a neta de um personagem muito interessante, o mestre Vidal, que evitou que a Penha fosse bombardeada pelos rebeldes. E eu contei essa história numa reportagem na revista Já. Então, isso me trouxe muitas coisas interessantes. Esse, vamos dizer que é um dos meus livros prediletos. Eu tenho 15 no total e esse é um dos livros que eu mais gosto, junto com outro sobre os inimigos de Lampião, que também já virou documentário. E agora a gente espera o ano que vem ter esse documentário na mão, que vai ter o mesmo título do livro. São Paulo deve ser destruída, que foi o pensamento médio do governo federal na época, né? Antes da gente entrar nessas marcas físicas e reais, né, que São Paulo tem hoje da Revolução, eu gostaria que o deputado falasse um pouco para a gente também. A Alesp tem um grande acervo que vai fazer parte também com alguns documentos dessa exposição, né, deputado? É verdade, nós estamos conversando muito com os trabalhadores aqui do acervo. Eles têm dado uma contribuição importante para nos ajudar a reunir esse material, a ver, a selecionar, enfim. Está sendo bem bacana. A Alesp vai ser uma fonte importante para essa exposição. E eu queria lembrar também, Mariana, que hoje está sendo velado o corpo do Tony Venturi, um cineasta que produziu o documentário O Velho, sobre o Luiz Carlos Prestes, e uma parte importante do Luiz Carlos Prestes é a coluna, né? Perfeito. Professor, agora sim, vamos entrar, né, nessas marcas físicas, são aí realmente... São pouquíssimas. Provas, né? São provas reais que a gente pode tocar, né?
E são pouquíssimas, existem, mas são poucos. Não tem nada parecido com obelisco, nada, nenhuma avenida que lembra as vítimas ou os heróis de 24, né? O que a gente tem aqui em São Paulo, de marcas físicas, são ao lado da rota, tem aquela chaminé que tem estilhaços de bala de canhão, porque o prédio foi atingido pelas forças legais, tentando desalojar os rebeldes que estavam lá. Lá no bairro do Deputado tem lá a Igreja Nossa Senhora da Glória, que tem um anjo que não tem a mão. A Igreja Nossa Senhora da Glória, ela fica no alto, ela domina todo o Cambuci, toda a Moca da época. Lembramos que São Paulo não tinha prédio naquela época, né? Os prédios estavam começando a surgir, só vão surgir alguns anos depois. O primeiro, Sampaio Moreira, ali na Ibero Badaró, sede da Secretaria Municipal de Cultura hoje, né? Então ali tem o anjo sem a mão, porque foi vítima desse episódio. A gente tem no Cotonifício Crespo, em frente a São Judas, lá na Moca, a gente tem uma coluna que tem marcas de tiro de canhão, uma coluna de aço, e ela tem um pedaço desse tamanho assim, um tiro de canhão que passou ali. Você imagina o poder de uma bala dessas. A gente tem alguns resquícios na Penha, e a gente tem algumas poucas ruas na cidade que lembram o episódio. Né? A Joaquim Távora, aqui na Vila Mariana. Joaquim Távora era um dos líderes dos tenentes que foi morto aqui, ele morreu naquela região. Ele era capitão, irmão do Juarez Távora, que também era líder da revolta. A gente tem a Rua General Sócrates, lá na Penha, que lembra o general que comandou a repressão. Então a gente tem a Escola Carlos de Campos e também tem a Avenida Carlos de Campos, que eu acabei esquecendo, que fica lá no Pari. Então tem algumas poucas marcas físicas. Assim, também tem os tiros ali na fachada, ainda estão preservados, o padre Rizek faz questão de preservar, na fachada da igreja de Santa Ifigênia. Então tem esses tiros lá na fachada. Mas são pouquíssimas marcas visíveis, marcas que podem ser constatadas, né? Inclusive eu vou oferecer um curso no SESC que a gente vai fazer esse trabalho de memória, vamos passar por alguns lugares. Sim, também tem o próprio Palácio dos Campos Elíseos, o Museu das Favelas, tem algumas pequenas marcas, e tem o Liceu Coração de Jesus ali perto, que recebeu uma bomba que era destinada, veio da Estação da Luz, era destinada ao palácio. Acabou caindo lá, todas as salas ocupadas, caiu na única sala desocupada. Os padres atribuem isso à proteção divina, né? Porque a única sala que estava desocupada, só um menino ficou ferido na época, né? Então tem pouquíssimas marcas físicas na cidade desses episódios. A gente tem algumas marcas na região de Catanduvas, que é a principal batalha da coluna Prestes ainda em seu início, né? Quando, vamos dizer que o final da revolta e o começo da coluna, quando os revoltosos são derrotados, e depois o que sobra é que se junta com Luiz Carlos Prestes lá em Foz do Iguaçu e forma então essa coluna que vai ficar mais 2 anos atuando e fustigando o governo federal até se internar na Bolívia. Então são histórias de grande heroísmo, são histórias que merecem ser resgatadas, porque elas vão contar a história da nossa cidade, né? Essa cidade é fantástica, ela merece ter uma homenagem à altura, né? E aí, deputado, eu pergunto para o senhor, né, o que é um povo sem história? Não é um povo, né? Não é uma nação. Mas sabe, Mariana, o Moacir estava falando agora do Coração de Jesus. Eu fui aluno do Coração de Jesus. E agora começo a acreditar na mística aí mesmo, porque eu também fui aluno do Colégio São Manuel, em Lavrinhas, onde caiu uma bomba em 32 que também não explodiu. Então eu estou começando a acreditar que, de fato, existe uma proteção. Dom Bosco protegia seus filhos aí. Mas um povo não é... Se você não tem história, você pode até ser um povo, mas você não é uma nação. Você não tem aquilo que amalgama as pessoas num único objetivo, numa cultura, em alguma coisa que, sabe? E lembrando aqui o Garcia Marques, que a história não é aquilo que aconteceu, né? É aquilo que a gente se lembra para contar. E como a gente se lembra. Eu diria mais, depende de quem conta, não é? Se quem conta a história é quem tem interesse em que as coisas continuem sempre como estão, então esse sentimento de revolta, esse sentimento de independência, esse sentimento de autonomia, essa insatisfação, os episódios que lembram, é bom você apagar. É melhor você ter como heróis aqueles que representam o establishment, como as coisas estão. E eu acho que é um pouco isso que tem acontecido no nosso país. Em alguns momentos, surge aqui e ali historiadores contando uma outra versão da história. Mas é importante que as novas gerações conheçam todas essas versões, não é verdade?
Porque é isso, se não é a escola contada por este grupo, também não pode ser só a história contada por aquele grupo, né? E aí o senhor falava do alcance, né, de um mandato de um deputado frente a esse tipo de coisa. Mas é muito grande, né, nesse momento, a partir do momento que o senhor consegue conjuminar tantas ações, né, como essa sessão solene, como essa exposição, como trazer, né, ou dar voz também a esses materiais produzidos pelo professor, e até mesmo legislar, né, deputado, para que o Estado possa lembrar dessa história, possa lembrar de 24. É verdade, o mandato tem um poder, é pequeno, mas tem. E somado à casa, à Assembleia, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, para além das pessoas que estão nos acompanhando, é um documento que fica aqui. Pesquisadores no futuro, como o Moacir, que vierem falar sobre esse tema, vão ter mais material. Essa exposição, essa sessão solene, esse material produzido aqui pela TV Alesp e as outras discussões que o evento em si traz, Manela. Por exemplo, no momento da revolta de 24, nós estamos num momento de industrialização do Estado. O Estado passa por um outro momento de industrialização nos anos 60, com a metalurgia, com a indústria automobilística. Hoje, São Paulo precisa se reindustrializar. Em que base isso vai acontecer? Será que não valia a pena a gente revisitar esses outros dois momentos de profundo investimento na industrialização do Estado para pensar como é que vai ser para frente? Será que não vale a pena a gente pensar qual era a efervescência do início do século em São Paulo para pensar o que pode ser daqui para frente? Eu não coloquei um outro ingrediente. A Universidade de São Paulo também aparece nesse período, não é verdade? Ou seja, São Paulo está se abrindo para o mundo. É importante a gente pensar naquele período como um todo, se debruçar mais sobre aquilo. Sim, entender todo o contexto e principalmente, né, professor, o legado também, o que ficou de 24. Pois é, de 24 ficou uma marca, geralmente uma marca ruim, digamos assim, né? Eu discuto essa questão no livro. Por exemplo, em 24 é fundado o DEOPS, Departamento de Ordem Política e Social, a delegacia aqui de São Paulo, que vai ser meio modelo para a repressão do Estado, né? Alguns desses personagens estarão, então, o deputado lembrou o Filinto Miller, realmente ele era revolucionário, ele estava aqui, ele é artilheiro, ele era da artilharia do Exército e ele é revoltoso, ele está aqui em São Paulo, ele servia em Osasco e ele combate aqui em São Paulo, depois ele vai ser o chefe da polícia política do Getúlio Vargas, e inclusive acusaram de torturador, né? É o homem que captura o Prestes, né? Captura o antigo aliado. Quer dizer, então, o principal legado da Revolução de 24 será o fortalecimento da repressão, o horror ao estrangeiro, porque a gente se forma naquela época, e é uma coisa que pouca gente sabe, alguns batalhões estrangeiros, o batalhão italiano, o batalhão alemão e o batalhão húngaro. Eles são formados a partir das comunidades instaladas aqui. E aí o governo federal vai dizer, falsamente, armaram estrangeiros para matar brasileiros. E não é essa a questão que está em discussão. E aí o grande legado da revolta de 24 será mesmo o fortalecimento da repressão. Quer dizer, então haverá muitas expulsões de anarquistas, uma série de leis restritivas à organização sindical. Os anarquistas serão presos sem dever absolutamente nada, porque eles não estão envolvidos diretamente na revolta, mas eles serão presos tanto em São Paulo quanto no Rio. E esse marco de repressão vai chegar então a um movimento ditatorial do momento seguinte, que é o Estado Novo. O Estado Novo estará permeado por algumas dessas figuras dos tenentes. Então, por um outro lado, eles se tornarão repressores, né? Alguns deles, não todos. O Prestes, por exemplo, estará fora desse contexto. Miguel Costa da mesma forma, mas outros estarão. Então, e aí depois eu vou defender no livro que esse movimento chega até 64. A formação de um Estado centralizado, poderoso e altamente repressor contra a sua população. E que não tem nenhum peso em atacar a sua população da pior forma possível para manter o seu poder intacto. Então, esse é um legado terrível que a revolta de 24 nos deixa, né? Esse é o principal legado. Além das lembranças que vão permear as histórias das pessoas por muito tempo. Tanto tempo que eu consegui recolhê-las ainda como um jovem repórter 20 anos atrás. Essas memórias estarão vivas, claro, as pessoas perderam parentes, muita gente morreu, essas feridas não cicatrizam muito facilmente, né? Então,
essa história estará muito viva na trajetória da cidade e depois será sepultada por décadas de esquecimento. Tem até um deputado federal, João Simplício, que ele diz textualmente: vamos colocar 100 anos de esquecimento na revolta de 24. E isso se cumpre, basicamente, com algumas poucas aberturas para o conhecimento, como é o caso da sessão solene e das outras atividades que estão sendo desenvolvidas pelas várias entidades nesse momento em São Paulo. Quer dizer, deputado, mais importante, mais uma vez, o quão importante é esse resgate aqui na Assembleia, né? Porque foi um movimento de um governo contra o seu próprio povo, né? É verdade, e a importância da Assembleia, inclusive, como fio condutor de uma história. Não é à toa que você pode contar essa história toda, inclusive a partir dos documentos que estão aqui na LESP. Se você for olhar para os deputados, para os próprios deputados e deputadas que compunham as diversas legislaturas, certamente você vai encontrar muito ponto de contato com essa história que nós estamos contando aqui, seja por uma razão, seja por outra. Então eu não tenho dúvida de que a casa, para além da importância de ser uma casa de leis, com seus problemas, as suas virtudes, ela tem essa importância. Ela é um depositário da história do Estado de São Paulo, ou da província de São Paulo, né, como a gente chamava naquela época, é isso, Moacir? Mas ela é um fio condutor dessa história, ela sempre pode servir a pesquisadores, outros que trabalham esses temas. Muito bem, gostaria de agradecer demais a presença do deputado Maurici do Partido dos Trabalhadores, do professor, historiador e jornalista Moacir conosco, e vamos lembrar que então a sessão solene acontece dia 7 de junho a partir das 19 horas, mesmo dia então em que a Assembleia passará a receber também essa exposição que é totalmente aberta ao público, basta que você venha até a Assembleia Legislativa e aí você vai poder também compartilhar e conhecer um pouquinho mais dessa história, que fez parte não só da capital, mas do estado e do país. Mais uma vez, obrigada. Sou eu quem agradece, Mariana, e mais uma vez é um prazer estar aqui falando com as pessoas que nos acompanham pela TV Alesp. Grande abraço. Obrigada. Muito bem, eu que agradeço também. É um prazer, esse é um tema que a gente precisa discutir, porque afinal de contas ele é constitutivo da nossa história enquanto Estado, enquanto nação. Nós agradecemos também você que nos acompanhou pela TV ou pela internet, e você já sabe, a gente se vê ao longo da programação. Até lá.